Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso canal, a esse nosso reencontro semanal para mais uma aula de filosofia. Estão todos preparados e preparadas? Já fizeram o seu dever de casa? Ainda não? Então vamos ver qual é o nosso dever de casa? Sim, nosso dever de casa está com o nosso material. Já pegaram o seu material? Não pegaram ainda? Querem um tempinho para buscar? Ah, não precisa? Então tá bom, então vamos prosseguir. O seu material é o seu lápis, a sua borracha, a sua caneta, seu caderno, seu livro, enfim, tudo aquilo que você precisa para poder acompanhar essa aula até o fim. Já que vocês já estão com o material em mãos, vamos fazer o seguinte, aquilo que a gente faz sempre. Vamos colocar a data de hoje. Isso, pega o teu caderno e coloca a data de hoje. Ah, agora é exatamente. Muito bem. Marcou o ponto na história. Sim, porque quando você coloca a data, você está dando referência que você está continuando, perseverando nessa batalha que todo estudante carrega semanalmente, que é acompanhar firmemente todos os conteúdos de todas as disciplinas. Fez isso? Agora faz o seguinte, coloca aí o nome da disciplina, filosofia, logo embaixo. Muito bem. E por fim, por que não, né? Coloque o nome do professor, que está aqui escrito aqui embaixo. Coloque o nome do professor, registre aí o nosso nome. Já estamos com o material na mão? Mais uma coisa, então. Vamos escolher o local? Sim. Precisamos de um lugar confortável. Porque, afinal de contas, este ambiente ele é virtual, mas é um ambiente escolar. Você precisa estar de uma forma confortável, mas que lhe dê condições de acompanhá-lo até o fim, sem ter nenhum desgaste físico. Então, por falar em desgaste físico, lembrem, água é fundamental, porque ela hidrata você. Eu já tenho a minha aqui, ó. Eu sempre carrego a minha. Então, eu sugiro que vocês peguem a sua também. Uma caneca com água, uma garrafinha como a minha, não tem problema, desde que você tenha essa água que possa lhe acompanhar durante toda a aula, lhe auxiliando a acompanhá-la de forma tranquila e harmonizada, com a mente sempre atenta. Afinal de contas, aula de filosofia é aula que a gente pensa bastante, que a gente reflete bastante, e isso vai desgastando e vai consumindo, claro, água do seu corpo. Então, mantenha a água pertinho de você. E escolha um lugar confortável. Eu sugiro aqui um sofá, uma mesa da cozinha, ou uma cadeira com uma mesinha em algum lugar. Mas tem uma coisa que eu sugiro como proibitiva, que é você utilizar a cama como um lugar para assistir essa aula. Sim, porque a cama, por mais que ela seja confortável, ela vai trazer para você uma sensação de leveza, de tranquilidade tamanha que ela vai acabar levando você a cair na sonolência ou cair no sono. E isso não vai ser agradável no final da aula, porque você vai concluir a aula sem ter prestado atenção, sem ter ouvido nadinha que eu estou falando e sem ter lido nenhum dos conteúdos que forem apresentados. Então, eu sugiro aqui uma proibição ao uso da cama para assistir essa aula. Fizemos todos esses ajustes, já nos apresentamos, já sabemos onde vamos ficar. Agora, por último, sim, estamos aqui no YouTube. YouTube é um lugar em que muita gente visita, mas muita gente esquece de algo fundamental. Quando você vai na casa de alguém, o que você precisa? Do endereço, não é verdade? Se você está acostumado aí nessa casa, o endereço está na tua cabeça, beleza. Eu compreendo perfeitamente isso. Mas se você está chegando agora, é a primeira vez que você está acessando esta casa, é preciso registrar o endereço. E como é que você faz isso? Inscreva-se no nosso canal. Esse canal foi feito, está sendo construído diariamente pensando em vocês, para que vocês possam acessá-lo de forma cada vez melhor. Então, inscreva-se no canal e aproveite. Clique aqui no sininho ou na campainha, porque é a campainha que vai lhe avisar que eu estou chegando, que a aula já está no ar. Já fizeram isso? Ótimo. Não fez? Aproveita o momento agora para fazer. Depois disso, viu a aula toda? Chegou ao final da aula. Agregou alguma coisa? Você aprendeu algo? Tinha algo que você não sabia que passou a saber? Clique em gostei. Sim, faça isso, porque dessa forma você vai poder receber
os avisos que a aula está no ar muito mais rápido, de caso você não clique em nada. Mas, se você não gostou, tudo bem, não precisa clicar em nada. Tá bom assim? Estamos combinados? E por último, não menos importante, é que você sempre conhece alguém que não está acompanhando as aulas, ou que não tem aula, que está sem aula de Sociologia e Filosofia, por exemplo, que é as matérias com as quais eu trabalho. Então, seja um vizinho, um colega de turma, um colega de turma de outro colégio, ou um colega de outra turma do mesmo colégio, compartilhe esta aula, seja solidário, seja solidária, seja fraterno e fraterna. Faça a sua caridade, compartilhe esta aula e ajude alguém a acompanhar as aulas que nós estamos aqui disponibilizando. Lembrando que o Enem foi adiado, mas ele vai acontecer. Então, todo o conteúdo que nós trabalhamos aqui nestas aulas são fundamentados, tem suporte no livro Filosofando, que é um livro com o qual vocês receberam, ou se não receberam, faz parte do conteúdo didático para todos vocês do ensino médio. Agora, se não recebeu o livro, não se preocupe, tá? No final desta aula, a gente vai estar disponibilizando as páginas que nós estamos utilizando. Mas, como eu disse sobre o Enem, é para que vocês possam ficar atentos, que a qualquer momento eu posso estar falando de uma coisa que vai cair no Enem. Eu não posso dizer o que vai cair, né? Afinal de contas, eu não tenho aqui nenhuma bola de cristal para poder dizer, vai cair isso no Enem. Mas todo o conteúdo que nós estamos trabalhando, qualquer um deles pode cair no Enem. Então, se você perdeu alguma aula, não está ainda em dia com toda a matéria, não tem problema. Aqui no YouTube, nós colocamos uma playlist com todas as aulas que já ministramos. Então, é só voltar lá, vai na playlist, clica lá na playlist do terceiro ano do ensino médio e você vai ter acesso a todas as aulas que já foram apresentadas. Tá bom assim? Podemos, então, ir em frente? Excelente. Então, a aula de hoje é prosseguimento de uma aula de aulas anteriores. Como todas as aulas, sempre são prosseguimentos, né? Os assuntos vão se encadeando. E nós estávamos falando em aulas anteriores sobre a origem das ciências humanas. Então, hoje nós vamos falar de algumas ciências humanas. É importante falar, antes de entrarmos propriamente dito no conteúdo, que ciência humana é uma forma de nós darmos nome àquelas ciências que investigam as relações da humanidade com o seu próprio meio, ou da humanidade com outros do seu própria espécie. O que isso significa, professor? Significa que as ciências humanas investigam tudo aquilo que está relacionado à formação das sociedades, dos grupos sociais, da forma como cada um de nós lidamos com os nossos desafios, como que nós construímos nossos pensamentos, como nós interagimos uns com os outros, como que nós nos disponibilizamos a romper as barreiras do medo, como é que nós ficamos corajosos, como que nós lidamos com as doenças, enfim, tudo aquilo que está associado ao nosso íntimo e a nossa relação com os íntimos dos outros, as ciências humanas vão debruçar para estudar. Por isso, não é apenas uma ciência humana, são várias ciências humanas. Claro que a gente está acostumado a pensar em ciência tudo aquilo que está associado à matemática, à quantidade, aquilo que é quantificado. Já as ciências humanas vão utilizar isso também, vão usar esse método quantitativo. Mas o olhar da ciência humana é mais qualitativo. Porque pensem vocês, eu, vocês, seus pais, seus familiares, seus vizinhos, seus conhecidos, seus amigos. Cada um tem uma característica física, cada um tem uma linguagem muito particular. Uns usam gíria, outros falam de forma mais erudita. Cada um gosta de um tipo de alimento, outros gostam de outros tipos de música. Cada um tem uma maneira de contribuir para a sociedade. Outros contribuem menos, outros contribuem mais. Uns agem diante de certas situações cotidianas com mais coragem, outros são mais amedrontados. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que nós somos diferentes. E essas nossas diferenças fazem com que cada um de nós
quando reunidos, possamos trocar formas de pensar uns com os outros. Podemos nos influenciar e nos auto-influenciar. E isso traz para a ciência que lida apenas sob o aspecto matemático uma dificuldade. Porque, vejam, hoje eu posso acordar um tanto quanto doce, mas posso morrer, mas posso adormecer azedado. Ou, ao contrário, eu posso acordar azedo e dormir adocicado. O que isso significa? Que eu posso acordar de bom humor e dormir com mau humor. Posso acordar de mau humor e dormir com bom humor. Os meus humores, eles alteram, eles são muito voláteis. Eles sofrem aquilo que a gente chama de oscilação. Nossos humores, quando a gente consegue controlá-los e a gente oscila pouco durante o dia, a gente avança muito mais rápido. O difícil é controlar essas oscilações. Então, essas oscilações fazem com que nós não possamos, quando somos investigados através de uma ciência humana que tem ali um interesse em buscar soluções para os problemas da sociedade, é difícil botar só na ponta do lápis dos números. Precisamos também conversar, precisamos ouvir, entender o que se passa, avaliar o contexto onde nós estamos inseridos. Está claro isso para vocês, então? Então, logo aqui na nossa primeira página da aula, eu trago o desenho de um cérebro. Sim, vejam que esse cérebro tem um lado direito, todo colorido, com violão, com máscaras de carnaval, cinema, coração, música, símbolos musicais, de notas musicais, pintura, e o outro, um tanto quanto mais matemático, com símbolos do átomo, os símbolos matemáticos do mais, fórmulas da relatividade, enfim, um mais racional e outro mais emocional, um mais lógico, o outro mais criativo. Então, o nosso cérebro ele funciona na sua plenitude, utilizando todos os recursos que temos. Uns vão ser mais lógicos, mais matemáticos, mais racionais, outros mais afetivos, mais emocionais. Mas não significa que o racional não seja emotivo e que o emotivo não seja racional. Isso vai depender das circunstâncias do dia a dia. Então, é importante a gente levar isso tudo em consideração, por isso que eu já começo aqui nossa primeira tela mostrando esse cérebro, um mais colorido, outro mais acinzentado, que faz com que cada um de nós tenhamos perspectivas distintas umas das outras. Está claro isso para vocês? Então vamos prosseguir? Então a primeira ciência dita humana que eu vou trazer para vocês, para que vocês possam conhecer, é a antropologia. E coloco aqui um microscópio gigante observando as várias pessoas reunidas aqui, pequenininhas. Não tem como fazer isso. Imagine só a gente pegar nós, seres humanos, colocarmos dentro de um laboratório, como se faz com os ratinhos, coloca ele dentro de uma caixa de vidro, aí depois coloca um pouquinho de comida e vamos ver como é que a gente reage. Olha quanta diferença tem de você hoje, que viveu e que está vivendo o isolamento social, e você antes. Quantas pessoas se adaptaram mais rapidamente, quantas não se adaptaram? Então, muitas das questões de isolar o ser humano não funcionam. Não dá para isolar para estudar. Nós só podemos ser estudados, nós podemos só estudar os grupos sociais, os indivíduos que integram esses grupos, se eles estiverem nos grupos. Fora dos grupos, eles vão ter outras atitudes, são outras influenciações. Então, a antropologia ela vai olhar para esse ser humano de uma forma mais inteira, mais completa. Então vamos ver o que significa antropologia? Qual é a definição? Qual é o conceito de antropologia? Acompanhe comigo aqui a leitura. A antropologia é um ramo das ciências sociais que estuda o ser humano e a sua origem de maneira abrangente. Por meio de estudos sobre as características físicas, a cultura, a linguagem e as construções do ser humano. O antropólogo vai buscar determinar, com base em grupos sociais específicos, como se formaram os seres humanos a ponto de tornarem-se o que são em suas comunidades.
Então, a antropologia tem um olhar metodológico, científico muito específico. Qual é o olhar dela? Pegar esse ser humano, ao invés de isolá-lo, tentar entender a origem desse ser humano. E como que eu vou entender a origem desse ser humano? Analisando os grupos aos quais ele pertence. Então, é como se eu pudesse observar esse ser humano, pego lá um grupo de seres humanos, vou pegar uma faixa etária, pegar a faixa etária de vocês, né? Estudantes do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Eu pego essa faixa etária de vocês e começo a observar outros estudantes do ensino médio em outras escolas, em outros estados, em outros municípios, de outras redes, redes públicas, redes particulares, redes do Estado, redes do ensino federal, não importa. Eu vou lá, pego esses estudantes, começo a buscar entender como que esse jovem se comporta diante de certos desafios, quais são as perspectivas dele para o futuro, como que ele lida com as tecnologias. Eu começo a entender um pouco mais sobre a construção de humanidade que esse jovem tem. Começo a entender um pouco mais a cultura, os seus gostos, quais são os estilos musicais que mais eles apreciam. Começo a entender como que eles gostam de se vestir, quais são aquilo que eles consideram como moda no momento. Vejam, a antropologia ela está olhando esse estudante como um todo, tudo aquilo que vai formá-lo. Vai lá na origem, vai voltar para o momento atual, vai na origem, adianta, avança um pouco, vem um pouco mais atrás, e ela vai ficar olhando esse ser humano durante um tempo. Nada melhor do que olhar esse ser humano, esse estudante em questão, participando ativamente dos eventos que esse estudante frequenta. E aí é onde o antropólogo vai olhar por dentro aquele grupo de jovens, que pode ser na sua turma, no seu colégio, ou pode ser simplesmente dentro de um outro grupo que você pertença. Mas o olhar vai ser sempre tentando entender você a partir do seu contexto social. Ficou claro isso? E no final, claro, quando chega no final quando o antropólogo encontra resposta para as suas perguntas, essas respostas vão auxiliar os próximos jovens, os próximos estudantes a serem melhor compreendidos. E assim tem sido ao longo da história. Se tiver qualquer dúvida, comente aí, coloque aí suas perguntas que a gente dialoga com vocês. Então vamos prosseguir. Conceito de antropologia. A palavra antropologia tem origem no idioma grego. O radical antropo vem de antropos, homem, e logia vem de logos, razão ou, em sentido específico, estudo. A antropologia é, ao traduzirmos a palavra ao pé da letra, o estudo do ser humano em seu aspecto mais amplo. Ficou claro para vocês? Compreenderam? Então vamos seguir. A antropologia busca compreender como o ser humano formou-se e tornou-se o que ele é. Portanto, o antropólogo busca as raízes do ser humano, estabelecendo como a história um estudo do passado para compreender quais foram essas origens. Isso é feito de maneira física, biológica, social, cultural e até linguística, dependendo de qual vertente da antropologia estudada e de qual método antropológico utilizado. Então, esses estudos dos antropólogos, eles auxiliam muito ao desenvolvimento, por exemplo, de insumos que possam melhor serem utilizados por aqueles grupos que estão sendo analisados naquele instante. Vou dar um exemplo. Saída do nosso mundo, né, dito civilizado. Vamos para os indígenas. Na antropologia, muitos cientistas conectados à antropologia foram morar em tribos indígenas para compreender um pouco melhor a forma, as danças, compreender o vestuário, para aqueles que usam vestuário, compreender as armas utilizadas na caça, para compreender a linguagem, para compreender
a religião dos indígenas. Então, passaram a habitar lá, se tornando cada dia que passa um pouco mais indígenas, por mais que não fossem originalmente indígenas. Porque a partir do momento que eles vivenciavam as experiências, eles poderiam compreender melhor o que se passava no contexto em que aquele indígena estava inserido. E ao voltarem para esse nosso mundo civilizado, traziam suas anotações que podiam ser interpretadas e compreendermos melhor, porque aquele tipo de comportamento diante daquela situação, quando, por exemplo, chegasse um homem branco para conversar com eles. E isso pode ser utilizado, esse método antropológico pode ser utilizado em qualquer setor da nossa vida. Então, a antropologia tem esse propósito, entender o homem, o humano, o ser humano como um todo. E aqui está uma imagem para a gente ver onde que a antropologia pode ser aplicada. Veja, a gente tem aqui um primata, nosso primeiro aqui na fila no final, e a cada passo que esse primata foi dando, ele foi se transformando cada vez mais num homem. Primeiro aqui ele não carregava nada na mão, foi só ficando mais ereto. Depois ele passou a carregar uma pedra. Aí no nosso exemplo seguinte ele tem já uma lança. Depois, até aqui, tudo sem vestuário. Já apareceu com um certo vestuário, com uma barba já feita e um livrinho na mão, já começou a estudar. E hoje seria esse ser humano aqui todo vestido, na moda, tirando selfie. Qual será o próximo ser humano que vai estar aqui? Então, a cada passo aqui, muitas transformações, muitas perdas, muitos ganhos, muito sucesso, muito fracasso, a cada passo desse. O que nós estamos deixando para o próximo ser humano que vai estar aqui? Provavelmente esse aqui vai desaparecer, assim como todos os outros desaparecem, porque nós estamos em uma evolução contínua. O que vocês estão fazendo para esse próximo ser humano existir? Como que ele vai ser na opinião de vocês? Essa é a ideia. Os antropólogos ficam analisando o passado para ver como é que vai ser esse ser humano no futuro. Quais são as características que permanecem, quais características que desaparecem. Muita coisa aparece, mas outras tantas desaparecem. São as nossas ancestralidades. Tá claro? Compreendem isso? Tenho certeza que compreendem, mas se tiver qualquer dúvida, anote aí no comentário, entre em contato via o chat, que a gente conversa com vocês e tira qualquer dúvida que surgir. Ou cria nova, né? Porque também não estamos aqui apenas para trazer respostas, mas sim para auxiliar vocês a pensarem nas suas próprias respostas. Claro, para as suas perguntas. Então vamos seguir. O que a antropologia estuda, então? Os estudos antropológicos buscam compreender como os povos viveram, como os seres humanos formaram-se e como a cultura humana desenvolveu-se. A partir do momento que a gente tem imagens como essa, muita experiência está aqui nessa imagem que foi pintada numa parede. Os pigmentos utilizados, as descobertas, a forma de controle do mundo exterior, tudo isso tem muita informação aqui por trás e que os antropólogos podem muito bem encontrar, junto com os arqueólogos, informações importantes para explicar a nossa origem e para explicar também como que vai ser o nosso futuro. Podemos prosseguir? Já viram imagens como essa? Existem muitos lugares no mundo que têm essas imagens rupestres, como a gente chama, que lembram, resgatam origens mais remotas da nossa humanidade. Dessa maneira, o antropólogo busca o trabalho de imersão numa determinada sociedade. Como eu disse para vocês, muitos antropólogos vão viver no meio das comunidades, das sociedades diferentes que existem ao longo do planeta, né, em vários outros países, não apenas aqui no Brasil, para poder compreender cada vez melhor como é que é a formação cultural, a distribuição da hierarquia dos povos, quem ocupa o quê, como é que é a relação de poder, tantas coisas que vão cada vez mais como um grande quebra-cabeça montando as peças de que nós podemos chamar de ser humano. Então, a fim de observar e traçar teorias sobre a constituição cultural ou física dos indivíduos daquela sociedade. Tudo bem?
Então, anotem aí isso que vocês tiverem de dúvida e, se quiserem, podem comentar e coloquem as perguntas para a gente responder. Então, aqui tem uma imagem que é bem característica para que a gente possa refletir um pouco mais sobre o papel do antropólogo, esse cientista importantíssimo para a revelação de tantas culturas que, com origens distintas, que levam cada um de nós a entendermos um pouco mais sobre a nossa própria origem. Então, aqui nós temos exemplos de mongóis, de indígenas, de europeus, de africanos, de indianos, cada um com suas características. Vejam, os vestuários diferentes. Indígenas, nós temos indígenas brasileiros, né, daqui da nossa América do Sul, temos indígenas norte-americanos. Então, existem várias características, mesmo dentro dos africanos, cada um com uma etnia, cada um pertencente a uma tribo. Então, mesmo os europeus, você tem um europeu que é português, o europeu espanhol, o europeu holandês, o europeu inglês. Cada um com suas características contribuem muito para a compreensão do que é a realidade aqui, hoje, no nosso mundo, século XXI. Entender a origem desses povos ajuda a gente a entender para onde nós estamos indo. Então, esse é o papel do antropólogo, investigador, que busca nas origens as explicações para as formações sociais e as formações dos grupos que vieram depois e que vão continuar vindo até Deus sabe quando. Compreendem? Dúvidas? Perguntas? Coloquem aí no chat, coloquem nos comentários para a gente poder dialogar com vocês. Nós chegamos aqui à nossa primeira palavra-chave, que é antropologia. Não poderia deixar de ser. Anotaram? Então vamos para a segunda ciência humana da nossa referência aqui, que é uma ciência humana prima e irmã da antropologia, a sociologia. Exatamente. Sociologia. Claro que vocês já tiveram aula de sociologia, com toda certeza. Não vou dar aula de sociologia aqui para vocês. Vou comentar como é que essa ciência humana surge e qual é o papel dela nessa sociedade. Então, o que é a sociologia? A sociologia é uma ciência situada dentro do conjunto das ciências humanas. Seu objetivo é estudar, entender e classificar as formações sociais, as comunidades e os agrupamentos humanos, para que outras ciências e técnicas possam apresentar propostas de intervenção social que resultem em melhorias na sociedade. Então, aqui vale um parêntese. Antropologia e sociologia são diferentes, mas se completam. Enquanto a sociologia vai estar analisando os grupos para explicar o comportamento individual, a antropologia vai estar analisando o comportamento individual e vai buscar as explicações nos grupos, na origem dos grupos. Então, a sociologia investiga o próprio grupo. A antropologia investiga o ser humano em relação ao grupo. Então, são coisas bem próximas. Porque enquanto a antropologia vai olhar o todo, olha o todo e identifica certas características que são comuns. Por exemplo, nós somos brasileiros, né? Eu aqui estou falando para a maioria de vocês são brasileiros. Pode ser que tenha alguém perdido que não seja brasileiro que possa estar aqui nos assistindo pelo YouTube. Mas somos todos brasileiros, na grande maioria. O que dá característica a nós? O que garante que nós somos realmente brasileiros? Primeira coisa, nós nascemos nesse território chamado Brasil, nesse país chamado Brasil. E desenvolvemos uma linguagem. Essa linguagem é o português, que não é o mesmo português de Portugal, é um português abrasileirado. Essa nossa característica linguística dá a nós uma, vamos dizer assim, uma formação social diferente de quem é holandês ou quem é francês, que mora na Europa. Por mais que sejamos todos seres humanos, nós, brasileiros, olhamos, por exemplo, para a nossa atmosfera, para o nosso clima, lidamos com o nosso clima de forma diferente.
Se a gente for olhar países na Europa, há muito frio, aqui não há tanto. Então, a nossa adaptação ao meio aqui é diferente. Então, para falar de um morador, um habitante, um cidadão brasileiro, e usar como referência um cidadão francês, eu vou precisar olhar para aquilo que é comum, se o olhar foi antropológico. Então, o que é comum do cidadão brasileiro para o cidadão francês? A linguagem é diferente. Se eu quiser explicar alguma coisa que nós franceses e nós brasileiros possamos ter de idêntico, eu vou ter que olhar para características da colonização. Então, eu vou lá na colonização e investigar a colonização. Quais são os lugares no Brasil que foram colonizados pelos franceses? Aí eu vou identificar elementos franceses ali. Vou pegar um exemplo. Centro do Rio de Janeiro. A arquitetura de alguns prédios no centro do Rio de Janeiro é francesa. Então, eu já posso olhar a formação desse indivíduo brasileiro, o olhar arquitetônico para o brasileiro do início do século XVIII, muito voltado para a França. Os estudos, por exemplo, sociológicos, são fundamentados na França, no início do século XX. Então, cada vez mais, o antropólogo vai ter que voltar lá na história para analisar a origem, para poder trazer referências para a explicação daquele indivíduo específico, aquele recorte que foi feito, e aí, nesse caso nosso, o recorte foi feito cidadania brasileira. Se eu for observar o mesmo fenômeno arquitetônico, por exemplo, do ponto de vista sociológico, eu já tenho que olhar diferente. Eu já tenho que olhar para o conjunto. O que estava havendo na sociedade brasileira na época do desenvolvimento de estudos arquitetônicos que teria influenciado os indivíduos a construírem prédios com características arquitetônicas francesas. Aí eu vou analisar o grupo. Quem são esses estudantes? Quem são esses arquitetos? Onde eles estudaram? Entende? Não é um indivíduo, é o grupo. Através da análise do grupo, eu vou poder trazer informações que vão explicar o porquê das escolhas desses prédios serem com características francesas. Respirem, mas é por aí. Ciências humanas, ela é mais complexa. Mais complexa por quê? Porque ela lida com o subjetivo. Ela lida com o que o sujeito pensa. Lida com aquilo que o sujeito traz através das suas experiências. Está claro? Então vamos prosseguir. Como surgiu a sociologia? A partir do século XV, a sociedade europeia vê-se em um turbilhão de mudanças significativas. Lembram do século XV? Grandes navegações, colonização das Américas. Brasil ainda não era Brasil. Brasil estava ainda sendo descoberto. Então, em primeiro lugar, temos o surgimento do capitalismo em sua forma mercantilista. Correto. Por que foram as grandes navegações? Foram as expansões marítimas. Foi exatamente a busca de novas terras, novas populações, para que pudessem ser consumidoras daquilo que a Europa já estava produzindo há bastante tempo, do ponto de vista industrial ou comercial. Industrial nem tanto, porque a Revolução Industrial, na verdade, só acontece alguns séculos depois. Mas já existiam as pequenas manufaturas, já existia bastante comércio, então vão expandir comercialmente. Então, os estados recém-formados e unificados começam a traçar acordos comerciais e estabelecer novas rotas para compra e venda. Olha a ideia aí da globalização, que está aqui, ó, nessa imagem que eu coloquei para vocês. Importação e exportação. Então, a partir do momento que eu saio do meu território, né, do meu continente europeu, e vou para o continente americano em busca de novos caminhos para expandir meus negócios, eu vou trazer do meu continente europeu para as Américas aquilo que eu considero que vai ser mais importante para aquele continente que, a princípio, eu acho selvagem. E uma das formas que vão trazer, uma das coisas que vão trazer para esse continente dito selvagem seria a educação, a religião.
né, as instruções, vamos dizer assim. E, em contrapartida, vão levar daqui os metais preciosos, né, ouro, prata, que levavam a riqueza material e, a princípio, podemos pensar assim, trariam a riqueza moral. Acontece que trouxeram junto a ideia dessa riqueza moral de que eles eram superiores. Então, os europeus, ao chegarem nos territórios americanos, ou ameríndios, eles tinham um olhar de que aqui existiam selvagens, então eles eram superiores, e nada melhor do que doutrinar selvagem através da escravidão. Tentaram fazer isso com os indígenas, não deu certo, até porque os indígenas viviam em simbiose com a terra, não eram explorados por ninguém, e a partir daquele momento houve guerra, os indígenas reagiram e foram dizimados, afinal de contas, os europeus tinham armas de fogo. O que sobra? Vamos trazer os escravos africanos. Fora do seu território, sem conhecer, por mais que conhecessem terra, estavam longe do seu território, é mais fácil dominar. E lá se foram séculos de escravidão aqui no Brasil. Então, isso é importante a gente pensar, que a escravidão no Brasil durou séculos. E é claro que se uma escravidão dura séculos, imagine como é que a gente apaga isso da nossa cabeça. Mas eu vou falar isso já já com vocês. Antes, vamos concluir isso aqui então. Se existiu expansão comercial, é natural que essa expansão comercial tivesse vamos dizer, uma classe responsável. Alguém, um grupo de pessoas responsável por essa expansão, e esse grupo é a burguesia. Então, temos uma classe social que havia surgido no fim da Idade Média e começa a se fortalecer, principalmente na França e na Itália, devido à participação do comércio mercantilista, que é a burguesia. Essa burguesia ela vai financiar essas navegações, porque é interesse da expansão dos seus comércios. Então, o sociólogo tem essa missão de estudar a sociedade como um todo, organizado por pessoas em comunidades. Os meios para isso são hoje os mais variados, o que permite a esse profissional em questão tentar compreender vários aspectos sociais, como violência, globalização, guerras, consumo, expectativas de vida, organização das cidades, exclusão social e etc. Então, esse olho que está aqui nessa imagem são os sociólogos observando os grupos sociais, tentando entender esses aspectos que nos fazem tão vulneráveis, às vezes tão determinados a realizar coisas e a expandir, a progredir, a prosperar. Cuidado quando a gente fala de sociologia, porque muita gente acaba confundindo. A sociologia estuda as sociedades. Não estuda as sociedades. Também, só que estudar uma sociedade é um trabalho gigante. Ainda mais sociedades modernas, do século XVIII para cá. As cidades foram crescendo cada vez mais. Então, existe sim estudos sociais gigantes, mas o que a sociologia mais contribui é estudar os grupos sociais. Os grupos que são menores, mais fácil de se encontrar no nosso dia a dia. E a partir do momento dos estudos desses grupos, vão se expandindo os resultados para compreender o todo que seria a sociedade. Imagine agora a gente fazendo um estudo para compreender o isolamento social no mundo. Eu posso até fazer um esforço, mas é muito grande, mas eu posso analisar o isolamento social numa cidade no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. Já vai ser grande, mas os recortes da ciência eles são importantes, porque é onde entra a matemática. Quando eu faço um recorte científico para tentar entender certas condutas, certas dificuldades de adaptação ou facilidades para adaptação, os recortes ganham aquilo que a gente chama de proporção estatística. A gente pega a estatística, que é a matemática, e a partir de cálculos eu consigo fazer certas projeções de que aquilo que está sendo apresentado naquele pequeno grupo pode ser visto em grupos maiores. E é claro que hoje a gente já avançou muito na ciência, ainda mais com o advento da internet.
Hoje a gente pode fazer investigações sociológicas muito mais amplas, graças à internet, mas mesmo assim, o que a gente tem, como qualquer ciência, é apenas verdades provisórias. E essas verdades, elas têm alguns níveis de erro. Por quê? Eu posso não querer responder adequadamente uma pergunta que me façam e responder qualquer coisa. Eu estou suscetível a influenciações, a auto-influenciações e a influenciações do próprio meio. Então, as minhas respostas não são totalmente leais e fidedignas. Eu posso trapacear em alguma resposta. E aí eu jogo a avaliação daquilo que está sendo estudado para um nível de erro. Então, toda pesquisa tem um nível de erro. Ou, já viram lá na pesquisa de Ibope, principalmente em eleição? Margem de erro para cima de tantos por cento, para baixo de tantos por cento. Por quê? Sempre considera a possibilidade de as pessoas não responderem de forma verdadeira. Compreenderam isso agora? Então, esse é um dos papéis da sociologia, essa investigação dos grupos das sociedades. Então, nossa segunda palavra-chave, anotem aí, sociologia. Agora sim, se a gente tem uma sociologia, se a gente tem uma antropologia que estuda o indivíduo em relação com os grupos, ou os grupos em relação aos indivíduos, tem uma ciência tão importante quanto, que é a psicologia. A psicologia, ela vai investigar aquilo que a gente não consegue definir apenas olhando os grupos ou analisando os seres humanos dentro dos seus contextos sociais. Ela vai investigar aquilo que está dentro do nosso mental, nossos pensamentos, como que nós formamos nossos pensamentos. Vejam essa imagem que eu deixo aqui para vocês. Dentro dessa cabeça, dentro desse cérebro, existem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem aqui dominação, tem afeto, tem estudo, tem trabalho, tem alimentação. Então, várias necessidades sendo saciadas o tempo todo. Então, acessar a necessidade que é mais, vamos dizer, preponderante no momento, é uma coisa complexa se você não tiver com a sua mente limpa e higienizada permanentemente. De vez em quando eu ouço muitos de vocês, estudantes de ensino médio, fundamentalmente, dizendo que dá branco na hora de uma prova. Por que dá branco na hora de uma prova? É por causa das ansiedades, sistema nervoso, coisas íntimas, o medo do fracasso, ou até mesmo o medo do sucesso, porque o sucesso também traz medo. Muita gente desiste de tentar, não é porque é incapaz ou não tem habilidade. Desiste de tentar porque tem medo de vencer. Mas, professor, isso é complicado, como é que pode? Isso é verdade. Porque pensem só, se você consegue agora, nesse momento, passar para atravessar o Enem, atingir a aprovação que você quer para o curso da Universidade Federal que você deseja. Passou, está com a sua vaga, olha que maravilha. E agora, ano que vem, você vai estar entrando para a Universidade Federal para fazer determinado curso. O que vem agora? Como eu vou me manter no curso? Quais são as pessoas que eu vou encontrar no meu caminho? Quais dificuldades que eu vou enfrentar? Eu vou ter dinheiro para me manter na faculdade? Eu vou precisar de dinheiro para me manter na faculdade? A faculdade é perto ou longe da minha casa? Será que eu vou ter que comprar livros? Ou será que eu posso ver pela internet? Tantas perguntas vão surgir que não estavam na sua vida até esse momento. E aí muita gente se amedronta. Ela tem competência para passar na prova. Ela consegue passar no Enem até com muita facilidade. Ou qualquer outro vestibular, qualquer outro concurso. Mas por medo prefere ficar onde está. Porque pelo menos não vai ter que enfrentar esses desafios e resolver novos problemas que vão surgir. Porque novos problemas vão surgir. E aí, nesse contexto todo, acaba desistindo. Não é que as coisas estão ruins. As coisas estão boas. Só que são novas coisas, são novas demandas, são novos desafios. E é isso é que muita gente não entende. O medo não acontece apenas no fracasso, né? Medo do fracasso. E tem o medo também do sucesso. Então, a psicologia vai tentar entender isso. E muitas das questões que estão atreladas à psicologia, que nós vamos ver que é uma das escolas psicológicas, estão no nosso inconsciente. Nosso inconsciente é uma caixa fechada, encoberta por um lençol, imagina. Ela está fechada, mas ela não está
lacrada, ela está fechada, coberta com lençol. E de vez em quando ela abre e passa alguma coisa para esse lençol, aí vem à tona. Mas não vou me adiantar. A única coisa que é importante vocês pensarem. Todas as vezes que você pensa em alguma coisa, esse pensamento não é de todo seu, consciente. Muitas das coisas fazem parte desse teu inconsciente. Então, vamos entender um pouco melhor o que seria psicologia, porque de repente você pode ser um futuro psicólogo, uma futura psicóloga que possa auxiliar alguém a ter mais consciência daqueles seus medos e das suas razões de olhar para frente, olhar para trás e tomar as melhores decisões. Então, o que seria a psicologia? É a ciência que se preocupa em estudar a subjetividade humana. Atua tanto nas expressões humanas visíveis, que são nossos comportamentos, como naquelas que não podem ser vistas, como nossos pensamentos. O termo psicologia tem origem grega e é formado a partir da junção de duas palavras: psique, mente, mais logia, estudo. Então, o que a psicologia estuda? A psicologia estuda a subjetividade humana e, portanto, atua na análise dos comportamentos e dos pensamentos humanos. Então, só para reforçar, muitas coisas que a gente pensa pode ser percebida pelo nosso comportamento, mas nem todo comportamento explica o nosso pensamento. Porque nós podemos maquiar o nosso comportamento, fazer com que ele se apresente de uma certa maneira, mas nosso pensamento é outro. E isso faz com que a ciência psicológica tenha desafios cada vez mais grandiosos diante dela. Porque aqueles que vão estudar ou se tornar cientistas dessa área precisam entender que há muito a se aprender. Mas antes de se aprender com o outro, é preciso aprender consigo mesmo. Investigar a si mesmo, para depois se colocar à disposição de tratar aquilo que você investiga nos outros. E essa que é a máxima dessa ciência. Compreender a si para poder compreender o outro. Se eu consigo fazer isso, e ainda tenho a antropologia e a sociologia, sem considerar as outras ciências, para me dar suporte, eu posso entender o ser humano como um todo e posso, é claro, enxergar um ser humano muito mais evoluído daqui a algumas décadas e séculos. Porque todo o resultado oriundo de estudo, ele fica para a eternidade. Ele fica aí à disposição daqueles que ainda não nasceram. E isso já é um tipo, são muitos passos que já foram dados e que agora estão à nossa disposição. Nós mesmos colhemos fruto de muitas coisas que já foram plantadas em épocas mais remotas. Então, quais seriam essas escolas da psicologia? Existem muitas escolas, mas aqui eu vou citar duas: o behaviorismo, que trata o comportamento, e a psicanálise, que trata o inconsciente. Então, o que seria o behaviorismo? Está voltado para o estudo do comportamento humano. Para os psicólogos que utilizam essa escola, existem dois tipos de comportamentos: o respondente e o operante. No comportamento respondente, o indivíduo comporta-se involuntariamente. Já no operante, o indivíduo apresenta consciência do seu comportamento. Então, é como se, vamos pensar aqui, o respondente pedir para vocês fazerem uma tarefa. Vocês só foram lá e fizeram a tarefa. Pronto, me entregaram a tarefa. Isso seria o respondente. E o operante? Pedir para vocês fazerem a tarefa. Aí vocês me perguntam, mas para que eu tenho que fazer essa tarefa? Ela serve para quê? Qual é o propósito? O que eu vou aprender com ela? E depois de todos os argumentos apresentados, depois de todas as explicações dadas, vocês decidem fazer a tarefa de forma consciente. Porque agora vocês sabem o valor da realização daquela tarefa, que vai, de repente, contribuir para um amadurecimento do conteúdo que vocês receberam até então. Ficou claro, então, para vocês? Então, o behaviorismo não é só isso, é claro, isso aqui é uma síntese, mas só precisa entender. Essa escola psicológica behaviorista, ela trabalha com essa ideia do que nós somos respondentes e nós somos operantes. Não somos só respondentes ou operantes. Isso varia de acordo com as nossas circunstâncias do dia a dia. E a outra seria a psicanálise, outra escola, a psicanálise, que é fundamentada nas ideias de Sigmund Freud,
Essa escola visa ao estudo da mente e tem como foco o inconsciente do indivíduo. De acordo com essa abordagem, o inconsciente expressa-se de modo velado no consciente. Assim, ele pode, por exemplo, manifestar-se nos atos falhos e sonhos. A cura de certos problemas, de acordo com Freud, poderia ser possível por meio da conscientização do consciente. É tipo, vou estudar o meu inconsciente, vou tirar de vez esse véu, vou viver a experiência de investigação naquilo que está mais profundo dentro de mim. E a partir do momento que eu tiver a revelação desse meu inconsciente e tratá-lo, provavelmente eu vou estar revelando para mim a cura de vários problemas que eu carrego. Feridas abertas se cicatrizam a partir do momento que eu consigo identificar qual ferida que está aberta. Entende? Então, identifique suas feridas e trate-as, que assim ela cicatrizará e você terá uma vida muito mais plena daqui para frente. E assim, chegamos à nossa terceira palavra-chave, que é psicologia, fechando as 3 ciências humanas que nós trouxemos para vocês como forma de exemplo. A sociologia, a antropologia e a psicologia, em ordem: antropologia, sociologia e psicologia. 3 palavras-chave. Chegamos ao final de mais uma aula de filosofia e, como toda aula, nós temos um exercício de fixação para que a gente possa trabalhar os conceitos. Lembrando, quem está aqui matriculado numa das turmas com as quais eu trabalho vai receber daqui a pouquinho um formulário de atividade com a letra A, B, C, D e E para você apenas marcar a opção que você acha que é correta. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, é só colocar a sua resposta no comentário que a gente corrige se houver necessidade, tá bom? Então me acompanhe na leitura. A sociologia é uma ciência que surge e se desenvolve juntamente com o desenvolvimento do capitalismo e procura compreender os problemas sociais gerados por este sistema. Considere as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. A sociologia surgiu com a Revolução Industrial e buscou compreender as transformações sociais provocadas pela formação da classe operária e pelo crescente processo de industrialização. Afirmativa 2. A sociologia surge de um movimento de ruptura com os métodos utilizados pelas ciências naturais e procurou compreender as permanências dos valores feudais na sociedade contemporânea. Afirmativa 3. A sociologia surgiu em um contexto social marcado pelo cientificismo e pela crença do poder exclusivo da razão para compreender a realidade. E afirmativa 4. A sociologia surgiu como reconhecimento da teologia como força explicativa dos problemas sociais, como a miserabilidade nas áreas urbanas. Estão corretas as afirmativas. Letra A, 1 e 3. Letra B, 2 e 3. Letra C, 2 e 4. Letra D, 1, 2 e 4. E letra E, 1, 3 e 4. Escolha com a opção que vocês acham que é correta e marquem aí e depois a gente corrige. Assim, concluímos mais uma aula de filosofia e, como todas as aulas, também, antes de nos despedirmos, temos uma mensagem. E a mensagem de hoje foi escrita pelo filósofo indiano Osho. E ele diz assim: pare de procurar fora, olhe para dentro, comece a procurar e a buscar em sua própria interioridade. A plenitude não é um objeto a ser encontrado em algum outro lugar. Ela é a sua consciência. Vou repetir a mensagem de hoje. Pare de procurar fora, olhe para dentro. Comece a procurar e a buscar em sua própria interioridade. A plenitude não é um objeto a ser encontrado em algum outro lugar. Ela é a sua consciência. Comentem o que vocês acham dessa mensagem de hoje. Deixem seus comentários se acharem necessário. E assim concluímos mais uma aula de filosofia com a convicção que nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá.